Olá! Vamos começar hoje com uma pergunta que, olha, parece não ter pé nem cabeça. O que um buraco negro tem a ver com um roubo de diamantes? E o que isso tem a ver com o fechamento de fábricas em Mumbai ou com a previsão de surtos de malária na África? Parece loucura, eu sei, mas pode acreditar, no final todas essas peças vão se encaixar de um jeito surpreendente. Então, bora mergulhar nessa história. Nossa primeira parada é em Londres, no meio de um crime de cinema. Essa frase do sargento detetive William Mann já coloca a gente na cena. Pensa só, um roubo que não usou força bruta, mas foi por astúcia, por audácia, bem debaixo do nariz de todo mundo. Guarda bem essa cena na cabeça. E agora, um salto gigantesco. A gente sai das ruas de Londres e vai direto para o cosmos. Espaço-tempo. Isso não é um lugar, é um conceito. A própria malha do nosso universo, segundo a física. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas calma, a conexão existe e a gente vai chegar lá. E estamos de volta à Terra, com os pés bem no chão, desta vez em Mumbai. A gente ouve a voz de Mangala. Aqui o drama não é um assalto espetacular nem uma teoria cósmica. É a realidade nua e crua da crise económica. É uma história muito pessoal sobre perda e sobre não saber o que fazer da vida. Então, tá aí o nosso quebra-cabeça. Um roubo super sofisticado, a física do universo e uma crise de desemprego. 3 mundos, 3 histórias completamente diferentes. Qual é o fio invisível que amarra tudo isso? A resposta, como a gente vai ver, está em algo que governa todos eles. Para a gente começar a desembolar esse novelo, vamos voltar para o roubo. O que foi roubado ali de verdade? Não foram só umas pedrinhas. Foi uma ideia, a ideia de valor. Se liga nos detalhes. Lulu Lakatos, uma senhora de 60 anos, entra numa das joalherias mais chiques do mundo. Ela não tem arma. A arma dela é um personagem, Ana, e uma habilidade inacreditável de manipular as pessoas e as regras do lugar. Ela explorou uma coisa muito simples, a confiança. E esse número é o centro de tudo. 4.200.000 libras. É uma grana absurda. Por 7 pedrinhas. Porque o que faz esses minerais valerem mais do que uma vida inteira de trabalho para tanta, mas tanta gente? E aqui está o pulo do gato. O valor de um diamante não vem dele mesmo. Não é sobre o quão útil ele é na indústria. É um grande combinado, um acordo social, um sistema de crença que todo mundo compartilha, que é alimentado por marketing e pela ideia de que são raros. A Lulu Lakatos não roubou só as pedras. Ela roubou um símbolo poderoso dentro desse sistema de valor. Bom, se o valor é um lado da moeda, o risco é o outro, certo? Todo sistema, seja de segurança, seja econômico, precisa o tempo todo calcular e tentar diminuir os riscos. Vamos expandir um pouco essa ideia. No mundo dos negócios, isso é levado muito a sério. O risco na cadeia de suprimentos é basicamente o medo constante de que uma pecinha do quebra-cabeça dê problema e cause um efeito dominó, sabe? É uma ameaça a um sistema que foi todo montado com cuidado. E olha só como a ideia de risco aparece em todo lugar. A joalheria sofreu uma falha no seu sistema de segurança, uma empresa que depende de um fornecedor tem um risco no seu sistema de logística, as comunidades na África Ocidental correm um risco de saúde, com a malária, e a Mangala, lá em Mumbai, foi a vítima de um risco dentro de um sistema econômico que mudou as regras do jogo. Ok, agora a gente tem todas as peças na mesa. Valor, risco, um crime, física, economia. Chegou a hora de montar esse quebra-cabeça e finalmente revelar a grande conexão. A resposta para tudo isso é uma palavra só: sistemas. Cada uma dessas histórias acontece dentro de um sistema, um conjunto de regras, de peças, de forças que se conectam e definem o que vai acontecer. Alguns desses sistemas são da natureza, não dá para mudar. Outros fomos nós mesmos que criamos. Olha só essa comparação. De um lado, as leis da física. A gravidade que cria um buraco negro, por exemplo. Isso é um sistema com o qual não dá para negociar. As regras são essas e pronto. Agora, do outro lado, as regras do comércio mundial. Isso é um sistema criado por nós. E por isso mesmo, ele pode ser mudado, redesenhado, e como a gente viu na história de Mumbai, essas mudanças têm consequências bem reais na vida das pessoas. Essa analogia aqui é muito poderosa. Pensa no buraco negro. Ele tem uma fronteira invisível, o horizonte de eventos. Passou dali, não tem mais volta.
Pois é, as políticas econômicas também criam fronteiras invisíveis na vida das pessoas. Elas definem quem tem acesso a emprego, a segurança, a oportunidades. São forças tão poderosas quanto a gravidade, só que no nosso mundo social. E a Lulu Lacatus, ela entendeu o sistema da joalharia como ninguém. Ela não precisou quebrar uma porta, ela usou as regras não escritas do sistema de segurança, confiança, educação, procedimentos. Cada passo dela foi friamente calculado para usar o próprio sistema contra ele mesmo. Essa tabela resume tudo direitinho. Seja um sistema da física, como a gravidade, um de segurança, baseado na confiança, o de economia, que mexe com a vida de todo mundo, ou um sistema de saúde, a estrutura por trás é sempre a mesma. Cada um tem suas peças, suas regras. Entender como eles funcionam é a chave para entender porque as coisas são como são. Mas sabe, entender tudo isso não é só um exercício de curiosidade. É mais sério. Porque esses sistemas invisíveis têm consequências bem visíveis e muito, muito humanas. Vamos voltar para Mangala. Essa angústia na voz dela não é por causa de um conceito abstrato de reestruturação económica. É sobre a mesa que pode ficar vazia, sobre o futuro da filha, sobre perder uma identidade construída com o trabalho de gerações. E o que causou essa dor toda? Foi uma mudança nas regras do sistema econômico da Índia. Isso criou um paradoxo que os especialistas chamam de crescimento sem emprego. Ou seja, a economia do país crescia no papel, mas os empregos bons, de fábrica, que davam segurança, estavam desaparecendo. E os estudos de lá mostram claramente quem pagou a conta mais alta: as mulheres. Para elas, a segurança de um emprego formal não era só um salário, era a base de tudo. E esse sistema, ao mudar, fez com que essa segurança virasse um sonho distante. Então, no final das contas, por que tudo isso importa? Porque enxergar esses sistemas nos dá poder. Do mesmo jeito que a Lulu Lacatus estudou o sistema da joalheria para explorá-lo, entender os sistemas econômicos, sociais, de saúde é o primeiro passo para a gente poder questionar, se adaptar ou, quem sabe, até mudar esses sistemas. Conhecimento é poder. E a gente termina com essa pergunta, para ficar na cabeça. O valor do dinheiro, as oportunidades de trabalho que aparecem, as notícias que a gente recebe, o acesso à saúde, tudo isso é governado por sistemas invisíveis. A questão que fica é: quais são eles e como estão moldando o mundo em que a gente vive? Vale a pena pensar nisso.